Já ao lado do secretário de Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Bom dia, secretário. Bom dia, tudo bem, Ana Maria? Tudo em paz, seja bem-vindo aqui ao RDTV. Obrigado. Secretário, uma das preocupações do produtor em todo o país, mas em Mato Grosso também não é diferente, é com relação à estocagem. Existe já um programa do governo federal que disponibiliza cerca, salvo engano, de 5 bilhões para que o produtor tenha acesso e possa construir os armazéns e tudo mais. Mas é ainda muito burocrático para o produtor ter acesso a esse recurso. O que a Secretaria vem fazendo para amenizar esse problema e dar mais celeridade nesse processo? Ana Maria, eu estou, além de ter o programa de armazenagem, que é de 25 bilhões de reais, na verdade são 5 bilhões por ano, com taxa de juros de 3,5%, ao ano, com 3 anos de carência e 15 anos para pagar, isso é exatamente o que o setor pediu. Nós discutimos isso com a ProSoja, com os sindicatos do país inteiro, mas principalmente do Mato Grosso, que é o maior problema. Por quê? Porque no ano passado, nos últimos 10 anos, a nossa agricultura ela está avançando muito forte. Nós, só para você ter uma ideia, a safra de 2012, ela foi de 162 milhões de toneladas e em 2013 ela foi 186 milhões de toneladas. Ontem nós fizemos um anúncio da previsão de safra que é feito pelo IBGE e pela Conab, e já está mostrando que nós devemos chegar a 200 milhões de toneladas. Então nós temos um déficit sim de 42 milhões de toneladas, se comparado com a capacidade estática, mas o planejamento que nós estamos fazendo é para construir só com esse recurso 72 milhões de toneladas, para suprir o déficit e ao mesmo tempo acompanhar a evolução da produção. Dizer que não está tendo acesso, não, avançou muito. Só para você ter uma ideia, o programa, isso você pode conversar com os produtores, o programa Plano Safra foi de 115 bilhões, passou para 136 bilhões de reais. E nós estamos acompanhando para e passo, inclusive aqui no estado de Mato Grosso, exigindo dos bancos, dos agentes financeiros, pela primeira vez na história, nós estamos fazendo um acompanhamento quinzenal, exigindo dos bancos financeiros a execução do Plano Safra. E tem dado resultado. Os últimos números nos mostram que nos primeiros 5 meses do Plano Safra, dos 136 bilhões que foram disponibilizados, 72 bilhões já foram aplicados. Isso demonstra que o recurso foi desburocratizado. Na questão específica da armazenagem, teve problema sim, um programa novo, ele demorou um pouco a deslanchar, até porque a atividade de armazenagem é uma atividade complicada para fazer dentro da propriedade. Qual é a vocação do produtor? É produzir, não é fazer armazenagem. Então, o que nós construímos? Por isso que nós fizemos uma discussão muito forte, tivemos resistência inclusive na equipe econômica. Nós queríamos um programa que contemplasse o produtor, as cooperativas e também a cerealista de médio porte. Por quê? Porque o produtor, quando ele não consegue fazer armazenagem, mas ele precisa da iniciativa privada, de outros parceiros para fazer isso. Ele demorou um pouco para ser implementado, sim. Os agentes financeiros tiveram que se adequar e criar os programas dentro dos bancos, mas ele está deslanchando e muito bem, graças a Deus. O último levantamento que foi feito mostra que foram já internalizados e já foram aprovados. Internalizados são mais de 5 bilhões de reais. Isso são informações oficiais dos agentes financeiros, mas que já está sendo liberado, 1,5 bilhão, é muita coisa. Está avançando muito bem esse programa. Teve gargalos, sim, o Banco do Brasil teve alguns problemas, nós tínhamos problema com principalmente a questão das licenças ambientais. Para você fazer um projeto de construção de armazenagem precisava de licença ambiental. Eu não aceitei, pedi para o ministro convocar os agentes financeiros para ver o que estava acontecendo. Nós viemos aqui no Mato Grosso, sentamos com o Zé Lacerda, com a SEMA, nós construímos uma minuta de decreto, o Ministério da Agricultura, as entidades de classe, a ProSoja, a SEMA, o governador, é justo que se diga, teve coragem, assinou para fazer a dispensa da licença ambiental, desde que a propriedade já tivesse o CAR. Então isso também demorou 3, 4 meses até a coisa deslanchar, mas de novembro para cá está andando e muito forte, e é muito importante para o Estado.
acelerado. Até porque para ajudar a resolver essa questão de logística, porque entra a colheita do soja, já na sequência vem o milho, nós passamos só do milho do ano passado de 15 milhões de toneladas para 22 milhões de toneladas, e isso nós estamos acompanhando assim muito de perto para definitivamente resolver, ou ao menos amenizar essa questão da armazenagem no estado do Mato Grosso. E uma outra coisa, Ana Maria, que avançou muito, é a própria armazenagem em silo bag. Ela está funcionando muito forte hoje, isso não tem custo, quer dizer, aqueles bolsões, eles inclusive estão sendo contemplados no financiamento oficial. O produtor faz, no caso do milho principalmente, ele faz a armazenagem lá na propriedade dele mesmo que ele não tenha armazém. As coisas estão avançando, a incorporação de tecnologias está trazendo a produção nacional e principalmente do estado do Mato Grosso uma segurança razoável. Tá certo, secretário. Nós temos aqui a participação do nosso internauta. No caso aqui é o Paulo de Freitas, ele é lá de Lucas do Rio Verde. E ele diz o seguinte, primeiro quer parabenizar o senhor, que segundo ele representa muito bem o município no governo federal. E gostaria de saber o que está previsto de financiamento para o cultivo do milho aqui no estado. Paulo, obrigado pela participação e amanhã, inclusive, vou estar lá em Lucas discutindo com o sindicato. Nós temos, só de custeio, foram disponibilizados recursos da ordem só no Pronamp, que é o médio produtor, a taxa de juros a 4,5%. Qualquer agente financeiro o Banco do Brasil é o grande agente oficial que está fazendo, mas a Caixa Econômica Federal entrou muito forte e é muito salutar isso. E os agentes financeiros também. Além do Pronamp, tem o custeio também de até R$1 milhão para qualquer agente financeiro está fazendo isso. É importante que o produtor capte esse recurso. E avançou muito aqui no estado do Mato Grosso. Hoje, todos os bancos privados estão atuando no agronegócio. Isso traz uma tranquilidade porque o produtor com dinheiro no bolso, ele compra os insumos mais baratos, isso ajuda toda a economia do estado e o produtor também sai um pouco da dependência da trade. Não que a trade não seja importante, claro que a trade é importante para o estado, para o país. O avanço no cerrado brasileiro se deu muito forte em função das multinacionais. Agora, a independência do produtor, ele poder comprar tanto os químicos ou os fertilizantes da empresa que ele quiser com dinheiro no bolso, facilita, ele reduz custo. E também a comercialização depois, eu estava falando antes de eu iniciar a entrevista, que a comercialização também se dá mais fácil, porque o produtor ele não tem o físico comprometido, ele pode vender aonde ele quer. Então, tem recurso disponível e qualquer dúvida, amanhã eu vou estar lá em Lucas, você pode acionar ou acione a ProSoja. Se porventura tiver algum problema, a gente pode atuar firme para que esse recurso do milho que existe hoje seja flexibilizado e que chegue realmente na ponta. Secretário, a questão da infraestrutura em todo o país é um problema. No caso aqui de Mato Grosso, um dos maiores desafios para essa super safra prevista para esse ano. O que o Ministério tem feito para melhorar essa situação, essa questão da infraestrutura aqui no estado? Ana Maria, eu assumi em janeiro, dia 7 de janeiro de 2013. E foi logo no início praticamente da safra. Em fevereiro nós tivemos problema, mas logo que antes de começar a colheita, eu já sentia isso, porque eu ando bastante no país inteiro, mas principalmente no centro-oeste, e eu percebia que poderia ter problema. Eu pedi ao ministro que convocasse todo o setor para nós ver o que o Ministério da Agricultura pudesse fazer. E na época foi convocado a federação, aqui está o presidente Rui Prado, a ProSoja, a Biov, as multinacionais, a OCB. Nós fizemos uma reunião com 20 lideranças do agro, tecnicamente discutindo o que nós poderíamos fazer para amenizar isso. Nós criamos um grupo de trabalho interministerial, liderado pelo Ministério da Agricultura, para justamente atuar pontualmente para resolver o problema. Tinha muitos problemas, Ana Maria, que muitas vezes é diálogo, e por isso que é bom o setor ir ocupando os espaços. Tinha questões pontuais, como por exemplo, os turnos eram no máximo de 2 turnos. No pico da safra, nós conseguimos colocar 2 turnos lá no porto, porque o caminhão chegava com soja, com milho, com qualquer produto, às vezes ficava 2, 3 dias na fila, porque precisava liberação
dos fiscais, por exemplo, ou então da Receita Federal. Nós unificamos esses procedimentos, foi um avanço extraordinário do ponto de vista de fluxo e outras questões pontuais, por exemplo, o terminal da ferrovia aqui de Rondonópolis para carregamento tinha 1 ou 2 terminais, hoje passou para 5, são questões pontuais que resolvem o problema, tanto que o fluxo aumentou violentamente. Nós exportamos no 2013 27 milhões, quase 26 milhões e 800 mil toneladas de milho. Deu um fluxo e não teve muita mudança, né? Os eixos estruturantes estão acontecendo agora. Por exemplo, a questão da 163, nós atuamos firme, ao menos se não está pronta a pavimentação, mas já dá trafegabilidade na estrada de chão. Nós tiramos 1,5 milhão de toneladas aqui pelo eixo da 163. Foi ação do Ministério da Agricultura, não é nós que executamos, mas nós, junto com a ProSoja, fizemos uma gestão muito forte. Estamos atuando pontualmente para a liberação de algumas licenças que estão travadas, algumas delas há 5, 6 anos, o que é inconcebível, não pode para um país que tem a sua vocação, a economia alicerçado na agricultura, e essas questões não podem acontecer. E é nessa linha. Você acha que atrasa? Por que você acha que essas questões não avançam? É o debate ideológico, ambientalistas, às vezes mal intencionados e outros não mal intencionados, mas não bem informados. O produtor não quer fazer a degradação ambiental. Basta olhar nas regiões de produção que está acontecendo no nosso país. Pega Lucas, Sorriso, Nova Mutum. Lá você não tem um rio assoreado, você não tem uma terra degradada, as coisas estão acontecendo. Tem tranquilidade para caminhar as coisas juntos. Só que às vezes as pessoas ficam lá em São Paulo, ficam lá em Brasília, são pessoas que são de centros urbanos que não conhecem a realidade. Hoje se faz plantio direto, não é, mas não se tomba mais as terras. Hoje a tecnologia, então falta diálogo mesmo, o espaço ser conquistado. Nós avançamos muito, eu tenho muito orgulho de falar que avançamos muito nessa questão. Por estar lá, eu como produtor, eu vim para o Mato Grosso, eu fui para um assentamento da reforma agrária, eu conheço isso. Eu tive por muitas e muitas oportunidades, foram 7, 8 reuniões com a própria presidenta da República. Eu não vacilei em defender a produção. Por quê? Porque ela é o que alavanca a economia do país e o que gera emprego, oportunidade. Se você pegar a agroindústria que está vindo para o Mato Grosso, tantas coisas que estão acontecendo. Então, é a questão de ocupar o espaço. E o Mato Grosso está fazendo isso. Tá? Eu não estou falando da minha estada no Ministério da Agricultura, estou falando das entidades de classe, estou falando da AMPA, da ProSoja, que tem na sua essência pessoas que estão liderando, que estão no dia a dia lá no campo. E essa presença, seja no Congresso Nacional ou na esfera federal, é que está trazendo essa transformação para o país. Inclusive os grandes meios de comunicação. Se você pegar a Globo hoje, a Globo toda hora sai matérias favoráveis ao agronegócio, mostrando a sustentabilidade, mostrando o desenvolvimento, as cidades que estão dando certo. Por quê? Porque alguém está fazendo e mostrando isso. E é isso que tem que fazer, tem que estabelecer o diálogo. Tá certo. Falar um pouquinho de política agora, secretário. Não dá para continuar, não. Vamos falar um pouquinho de política. No ano passado, o senhor trocou a sigla, o PP, pelo PMDB. O que motivou essa decisão? Na verdade, foram vários fatores. Eu conversei muito com o grupo. Inclusive, quem está me acompanhando aqui, me pegou no hotel hoje, mas é o presidente do PP, o Ezequiel. Eu tenho a minha origem, meu pai foi vereador pelo PMDB, eu já tenho, mas ela se deu principalmente pela importância do cargo no Ministério da Agricultura e ser liderado pelo PMDB. Lógico que eu sou da base do governo aqui do Estado, eu disputei a eleição liderado a deputado federal, na chapa liderada pelo governador Sival, tenho um vínculo muito forte com o Blairo Maggi. O presidente do PMDB, Carlos Bezerra, me convidou, pediu para que eu viesse. Depois, no Congresso Nacional também, o senador Raupp, que é o presidente nacional, dentro da conjuntura, e eu discuti isso muito com o setor. A minha ida para o PMDB me fortaleceu muito no Ministério da Agricultura. E eu tenho um vínculo forte com o PMDB aqui no Estado. O Juarez, mesmo lá de Sinop, é um grande parceiro, uma grande figura, que nós temos um vínculo político muito forte. E isso se deu, basicamente é isso. Eu fiz análise, aonde eu vou ser útil
para o Estado e aonde eu posso contribuir. Então foi uma discussão bem madura, bem feita, não saí do PP, pelo contrário, saí fortalecido. A ida do Eraí teve a minha participação para o PP, o meu vínculo com a bancada federal lá no Congresso, que são as grandes figuras do agro hoje, que é o Luiz Carlos Reins, enfim, essas lideranças. Nós temos uma atuação muito próxima, todo dia, lá no Ministério da Agricultura, na frente parlamentar, e a minha ida foi basicamente para isso. Logicamente um partido que eu tenho simpatia, tinha simpatia, mas que fortaleceu no aspecto de ser útil e de dar resultado prático em termos de atuação no Ministério da Agricultura. Secretário, com relação então ao governo do PMDB aqui em Mato Grosso, né? A gestão Silval Barbosa, como o senhor avalia, sobretudo no setor do agronegócio? O senhor acha que foi um governo que fortaleceu esse setor? Sem dúvida. Eu vou colocar essa questão pontual mesmo, da questão da liberação das licenças ambientais. O governador Silval foi o primeiro que fez. Liguei, eu vim com os técnicos primeiro, nós fizemos uma reunião com o Zé Lacerda. Aí depois nós fizemos uma reunião com a ProSoja. O governador baixou o decreto liberando as licenças ambientais. Não é qualquer governador que faria isso. Isso abriu um precedente para o país inteiro. Hoje já os outros estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, o Paraná, já todos eles estão fazendo. Isso demonstra que tem sensibilidade. A questão do MT integrado está atuando muito forte. Obviamente que tem algumas dificuldades em função da Copa, né? A capital está sendo... vai ser deixado um legado muito grande e aí todos os esforços têm que ser concentrados nisso. E isso às vezes acaba atraindo descontentamento do setor, em função de um pouco da retirada do FETAB, que seria para fazer estrada, para melhorar a produção no interior, acabou vindo para a capital. Mas nós temos que entender que é um legado que vai ficar, né? A transformação da capital para as pessoas do interior é importante também. O governador pegou um momento muito complicado. Acho só, e aí é uma posição minha mesmo, acho talvez que falta um pouco de sintonia do secretário. O governador Silval deveria exigir um pouco mais de alguns secretários para que fosse mais firme na atuação. Agora, do ponto de vista do governo do estado, da figura do governador, tem feito um grande trabalho. Eu, particularmente, não posso reclamar. Como secretário de Política Agrícola, em todos os aspectos que nós precisamos do Estado, quando acionado, sempre nos atendeu no sentido de viabilizar o trabalho para as pessoas que fazem a produção acontecer. Tá certo. Com relação a esse ano, o senhor já se definiu com relação à possível candidatura, como estão as conversas, né, as negociações, enfim, as articulações com os partidos da base do governo? Ana Maria, eu não tenho dificuldade com nenhum partido. Sou amigo pessoal do senador Jaime Campos, o Wellington, uma grande figura, tenho uma relação com os 8 deputados, relação de confiança e de gratidão também. Eu tive o apoio dos 8 deputados federais, dos deputados, dos 3 senadores, inclusive do senador Pedro Taques. Obviamente que a pessoa que liderou isso foi o senador Blairo Maggi, né, que é uma grande figura, que é muito respeitado no país inteiro e também até lá fora, né, mas eu tenho... As conversas estão andando, mas eu estou muito focado, Ana Maria. Tanto que eu era para ter vindo várias vezes aqui no RD News, não consegui vir porque eu estou muito focado e a responsabilidade é muito grande, é o país inteiro. A política agrícola, ela passa lá no Ministério da Agricultura e não é só para o Mato Grosso. Lógico, eu estou bastante focado no Mato Grosso, porque é o maior produtor, o governo federal tem dado uma atenção especial. Então, eu estou muito focado na questão da agricultura. Politicamente, acho que estou trabalhando para ficar bem posicionado, sim. Estou andando, não tenho medido esforço no sentido, mas a política que eu estou fazendo é a política de resultado. Se isso me credenciar para eu ser candidato depois, ok, mas eu vou esperar, eu não estou ansioso, eu vou conversar muito com o setor, com os partidos, com o meu partido, obviamente primeiro, e depois eu vou tomar a decisão. Ela não é nenhuma decisão. Há 4 anos atrás, sim, eu queria ser candidato, queria ser deputado federal. Hoje eu estou num espaço que me dá o direito a eu analisar junto com o grupo, ver o que é melhor, ficar na secretaria. O que não pode é a produção ficar sem um representante legítimo lá no Congresso Nacional. Então, se isso lá na frente convergir para que o meu nome seja,
Ok. Agora, se for outro nome também, não tem problema nenhum, desde que esteja dentro do arco da aliança, de eu apoiar outro nome e nós construir para convergir um nome que se eleja e que possa, mas que tenha compromisso, que entenda também do setor, que saiba fazer as coisas, porque nós fizemos muito. Estou falando nós, é todo, pega a ProSoja, volta a frisar, as lideranças envolvidas, foi feito muito para o Mato Grosso. O Mato Grosso é referência em produção, porque tem um povo, né, que acolheu muitas pessoas que vieram de fora, deu oportunidade, mas lideraram esse processo no país inteiro. Muito bem. Com relação aos nomes que o partido tem para governo, cogita-se aí, inclusive o secretário do PR, o secretário estadual do PR veio aqui, aliás, o Emanuel Pinheiro veio aqui e assegurou o nome, então, de Maurição, ali do município de Água Boa, como nome para o governo do estado. Mas tem também Lúdio do PT. Como o senhor avalia esses dois nomes? Você acha que eles estão aptos e prontos para... Olha, é muito tranquilo. Eu acho que dentro do PMDB pode surgir nomes ainda. Ainda nós temos 90 dias até a convenção. Não, longe disso, não estou nem... mas tem liderança dentro do partido que pode... Mas o nome do Mauricião sem dúvida, é uma grande liderança, um homem preparado, capaz, que tem uma larga experiência na produção, foi prefeito, mas não é por ter sido prefeito, é pelo perfil dele. Eu acho que o Mato Grosso estaria muito bem servido pelo Mauricião. Falo isso com toda a convicção. Lúdio Cabral, eu acho que também é um outro nome que pode surgir aí, mas eu ainda tenho, assim, acho que pode vir outros nomes aí. Por exemplo, o Blairo Maggi retornar. O Blairo falou para mim, eu tenho um vínculo muito forte, que ele não é candidato. Categoricamente ele falou para mim. Mas eu vejo que o clamor ainda pode fazer com que o Blairo volte a ser o candidato a governo e agregar todo o grupo e ele ser o candidato a governador. Essa seria uma possibilidade real? O senhor chegou a conversar com ele? É uma possibilidade concreta? Eu falei para você aqui que o Blairo falou categoricamente para mim que não é candidato. Mas a pessoa Neri Geller, acho que se convergir muito forte e todas as pesquisas, ele fala que não é, e firme mesmo, inclusive de vez em quando anda puxando a orelha, olha, não vou ser candidato. Ele realmente está decidido. Agora tem algumas coisas que ele não caiu nas pesquisas. Mesmo ele se posicionando, não é, mas lidera todas as pesquisas. Você anda pelo interior, aonde você andar. Todas as pessoas falam, não, ele tem que ser o Blairo tem que voltar, tem que ser o Blairo. Você percebe isso. Então isso talvez eu acho que pode fazer com que o Blairo mude. Não estou falando que o Blairo deu esperança para nós. Não é isso. Eu estou falando que eu penso isso que pode vir a acontecer. Tem outro nome que é Uraí Maggi também, que é uma grande figura, que teria condições, não sei se vai sair. Agora, esses nomes que são postos, todos eles são nomes bons, e volto a falar do Mauricião, que é um nome que pode sim agregar o grupo e talvez sair candidato. Agora, vamos esperar para ver, parece que teve uma outra reunião essa semana com o PR, enfim, eu também não estou muito envolvido, eu estou acompanhando mais pelo RD News, os bastidores da política, do que eu me envolver. Eu estou muito focado lá no Ministério da Agricultura, então estou fazendo uma projeção, mas nem conversei muito com o meu partido ainda sobre isso. Tá certo, secretário. Nós queremos agradecer a presença do senhor aqui no RD News, convidá-lo para que, sempre que surgir uma oportunidade, o senhor retorne, então, para que a gente continue essas conversas, né? Eu que agradeço, Ana Maria, foi um prazer, eu já estive aqui por 2 vezes, acompanho os noticiários, principalmente através do RD News, me coloco à inteira disposição e dizer ao povo mato-grossense do orgulho de eu estar lá no Ministério da Agricultura, indicado pela bancada do Estado de Mato Grosso, com o apoio do governador Silval, e o nosso foco é muito claro, é trabalhar para viabilizar, porque o Mato Grosso realmente tem dado um resultado extraordinário para o país e gerando oportunidades para as pessoas. Então a nossa obrigação é trabalhar, e esse é o nosso foco. É um prazer estar aqui com vocês, e um pouco atrasado, mas um feliz 2014 a todos.